Em abril deste ano, estreou aqui no programa o quadro Falando de Arte com Luciano Montezuma. O objetivo é orientar sobre a diversidade das artes. Senhor Montezuma, quais os artistas plásticos da atualidade estão em maior evidência? Bem, se falar em termos de atualidade, arte contemporânea, existem alguns nomes que estão em evidência. O maior em evidência no país hoje é a artista Beatriz Milhazes, que está sendo, algumas obras dela estão sendo em leilões, elas estão sendo vendidas por cerca de R$1 milhão, R$1,5 milhão, varia entre 800 e R$1,5 milhão. Tem também o nosso cearense Leonilson, já falecido, mas pertencente ao grupo de arte contemporânea. Tem Tunga, que é outro artista que está sendo vendido. Agora, esses comparativamente com Di Cavalcanti, com Portinari, com Tarsila do Amaral, com Ismael Neri, esses ainda são os artistas mais conhecidos no país e que dominam os grandes leilões de arte realizados no sudeste do país e mais aceito também pelos colecionadores de arte. Senhor Montezuma, o que é movimento cubista e como devemos defini-lo? O movimento cubista ele surgiu na Europa no início do século passado, precisamente em 1907. E ele foi de 1907 até 1920, em plena efervescência. O cubismo, pode-se dizer, foi iniciado a partir de uma carta que o Cézanne fez para um crítico, em que ele dizia que toda a pintura que ele fazia, todas as paisagens, se resumiam a um emprego do cone, certo? Emprego de objetos geométricos. E o cubismo ele tem muito a ver com isso, com o geometrismo, certo? Como a tela, a pintura, ela tem uma característica, a tela ela é bidimensional, se pretendia no cubismo fazer uma obra tridimensional, uma pintura tridimensional, embora numa tela, certo? Ela seria tridimensional. Senhor Montezuma, em média, qual é o valor de uma obra de arte? Bem, isso depende muito. Existem obras que variam de preço, e variam de preço em função da criatividade do artista, da aceitação da obra do artista pelo mercado e diversos fatores subjetivos. O que se pode dizer é que tem obras, já houve obras recentemente comercializadas por US$105 milhões. Tem um quadro do Picasso, O Menino com o Cachimbo, que foi comercializada por US$105 milhões num leilão da Sotheby's ou da Christie's, eu não me recordo bem, ano passado. E que, em termos de Brasil, mesmo nossos grandes artistas, os artistas mais caros, como Ismael Neri, por exemplo, Portinari, Di Cavalcanti, tem um preço médio de obras de grandes dimensões de R$2 milhões, em média, Tarsila do Amaral, etc. Então esse preço é em função, exatamente como eu disse, da aceitação do artista pelo mercado, da criatividade da obra, certo? Da obra desse artista, e ela varia bastante. Já que estamos falando em arte, o Centro Cultural Oboé abriu espaço para uma homenagem ao pintor primitivista Chico da Silva, no transcurso de 35 anos de sua morte. Os discípulos do maior artista primitivo do Brasil, Cláudio Noa, Babá Garcia, Ivan de Assis e Chica da Silva, organizaram a exposição O Mestre e seus Discípulos. Seu estilo é incomparável. A diversidade de cores e formas seduz pela originalidade. Seus desenhos surgiam de forma espontânea, como involuntários impulsos de sua imaginação. Com cores e formas exóticas, traços perfeitos, surgiam pássaros, peixes e outros animais. Chico da Silva, o pintor de lendas, folclore nacional, cotidiano e seres fantásticos. Não teve nenhuma influência de outros estilos, nem muito menos de escola de pintura, mas teve sua arte reconhecida no mundo e viva no talento de seus discípulos.
próximo bloco tem a nossa agenda e mais um show apresentado no Centro Cultural Oboé. Veja mais depoimentos sobre o aniversário de 1 ano do programa. É uma forma que a empresa tem, através de vocês, é claro, de divulgar o nosso trabalho e fazer com que as crianças se interessem também pelo projeto, né? Que a gente procura fazer lá tanto a parte educacional, social, artística. E isso para o jovem de hoje é muito importante porque evita uma série de outros problemas que possam surgir, né? Voltamos já.